Esse programa é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, Jornal da 7. Apresentação Cristiano Pinto Ferreira e Paulo Silva. Credibilidade e comprometimento com a verdade e o direito do cidadão. Jornal da 7. Olá, senhoras e senhores, bom dia. Estamos chegando na maior cadeia de radinhos ligados de todo o Vale do Paraíba. 94,9 FM, a Rede Mix de Rádio e o Jornal da 7. Tradição do rádio evoluindo com a tecnologia e a interatividade com o ouvinte através da 94,9 FM, que é acoplado a essa plataforma digital, facebook.com/Mix FM Vale. É um jornalismo que dialoga com a população. No programa de hoje teremos o Tenente Pedro Campos, do Corpo de Bombeiros. Ele vai falar sobre uma questão recorrente em todos os verões no Brasil inteiro, mas em especial aqui no Vale do Paraíba e em São José dos Campos. Vocês já notaram que todo verão tem afogamento nos lagos aqui da região? Todo verão. Esperamos que no verão deste ano não tenha. Por isso que o Tenente Pedro Campos ele vai falar. A criançada, vamos ali no riozinho, vamos, olha, mãe, pai, tio, avó, tutor, por favor, tenha mais amor à vida e evite que a criançada e às vezes até adulto que vai, vamos ali, vamos levar uma para tomar uma antes. Toma uma antes e daí não toma outra depois, não é? Bom, aqui a nossa equipe, você já sabe, é uma equipe interativa que você pode participar através do WhatsApp. É o 996792377. 996792377. Tem um crédito aí no seu celular ou está aí no Wi-Fi do vizinho? Então, mande uma mensagem para cá no 996792377. Mais um detalhe, mande áudio, não é, Severina? Mande áudio, não mande escrevendo não. É isso aí, mande áudio pra gente ouvir em alto bom som a sua voz e o seu reclame, como diria o nosso saudoso Álvaro Gonçalves, reclame que é o seu direito, tá bom? São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Jambeiro, Paraibuna, Monteiro, Lobato, São Francisco Xavier, mais de 1.300.000 pessoas conectadas aqui no Jornal da 7. Então, quer interagir sobre todos os assuntos aqui do Jornal da 7? Então mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 996792377. 996772377. Motorista, você que está trafegando pelas estradas aqui do Vale do Paraíba, olha, a cada 22 minutos, isso já está marcado, é oficial, a cada 22 minutos ocorre uma morte no trânsito brasileiro. Então vamos detalhar. Há 22 minutos atrás, alguém perdeu a vida. Neste momento, alguém está dando o último suspiro aí nas estradas. Agora, imagina quem é que vai receber uma missa de sétimo dia daqui uma semana. Você até já sabe quem é, não é? Então, todo mundo abraçando a viúva. Então, devagar, antes tarde no seu destino do que cedo no hospital, porque a velocidade que emociona é a mesma velocidade que mata. 7h08 agora. Tempo e temperatura. Professor Ciro Bondesan, engenheiro Ciro Bondesan, fazendo uma visita aqui nos estúdios do Jornal da 7. Que alegria ver o Ciro Bondesan, o número 9 da Embraer, e continua trabalhando pelo Rotary Club do Brasil. Continua firme aí e engenhando também. Olha, segundo o CPTEC INPE, aqui no alto do edifício Said Valley Office, visão panorâmica da terra do poeta Cassiano Ricardo e as margens da rodovia Presidente Dutra, a mais importante do Brasil. Nesta quinta-feira, Max, 14 de dezembro, 13 graus nesse momento. Máxima de hoje,
30 graus e probabilidades de chuvas de 30%. Talvez o senhor ou a senhora não tenha percebido, mas o sol já nasceu, viu? Nasceu às 5h11 de hoje e o pôr do sol se dará às 18h44. Aqui, 94,9 FM, jornalismo, prestação de serviços, utilidade pública e comprometimento com o maior patrimônio do rádio, que é você, o ouvinte, porque o rádio é o mais perfeito sistema de comunicação que existe. Para você se informar, para ser informado e acompanhar o que acontece no Brasil e do mundo. E agora, 7h mais 10 minutos. Quem vai para São Paulo pela Dutra vai encontrar lentidão devido ao excesso de veículos na entrada de Guarulhos. A rodovia dos Tamoios tem obras no sentido litoral e interior. A via está livre de congestionamento, mas tem siga e pare no trecho de Serra e duplicação no trecho de Planalto. Na Floriano Rodrigues, a chegada a Campos de Jordão tem neblina, mas sem trânsito pesado. A Oswaldo Cruz, que liga o interior a Ubatuba, também está livre. E hoje, devido ao rodízio de veículos em São Paulo, não podem circular carros com placas final 7 e 8. É com você, Paulo. Muito bem, 7h mais 11 minutos. Então, começando, porque o covarde ele nunca começa, o fracassado ele nunca termina e o vencedor ele nunca desiste. Hoje que dia é? Hoje é quinta-feira e hoje tem feira livre em Santana, na rua Raul Ramos de Araújo e na rua da Consolação. No Bosque dos Eucaliptos também tem feira livre na Avenida Ouro Fino. No Jardim das Indústrias, hoje é dia de feira livre na rua Nelson César de Oliveira. E no Altos de Santana, hoje é dia de feira livre na rua Córrego da Ressaca. 7h mais 12 minutos. Tenente do Corpo de Bombeiros aqui de São José dos Campos. Eu me lembro que era o 11º GI. Ainda é. Bom dia, Tenente Pedro Campos. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, que alegria receber o Tenente Pedro Campos. Isso mesmo. Quanto tempo de corporação, Tenente? Eu tenho 14 anos. 14 anos. Como todo menino que quando crescer quer ser bombeiro, o Tenente também teve esse sonho de criança ou aconteceu depois do serviço militar? Sim, sempre pensei em ser bombeiro desde criança. Que coisa boa. Bom, o gato sobe no poste, aí chama o bombeiro. Aí tem lá o enxame de abelhas e tal, chama o bombeiro. Bombeiro é imune à vertigem de altura e também à picada de inseto, Tenente? Não. O bombeiro, ele a altura, né? Ele faz os treinamentos dele, ele aprende a lidar com a altura, né? Sempre com segurança. O gatinho resolve subir na ponta do poste e só o bombeiro mesmo. Agora, é uma equipe grande para poder colocar uma escada daquela, um caminhão, meia dúzia, 10 bombeiros para tirar um gato. Sim, dá trabalho, mas a gente sempre tira o animal. Chega lá, não é? Isso, em relação a abelhas, pararam os ataques ou começa o ataque agora por questão do verão? Não tem uma época específica, né? É bem espaçado e não é tão comum também. Não, agora são poucos os casos. Conseguiram uma vacina aqui, parece que a Embrapa conseguiu uma vacina aí contra a picada de abelha. Tomara que dê certo. 7h14, Max Ramon, bom dia, Max. Bom dia, Paulo Silva, bom dia ao Tenente Pedro, ao Ciro Bondesan, que nos acompanha aqui, todos que nos ouvem pela 94,9. O Tenente Pedro, ele é responsável, Paulo, por parte aqui de São José, pela atuação do Corpo de Bombeiros em parte aqui de São José dos Campos, em Jacareí e Igaratá, correto, Tenente? Isso, e Santa Branca também. E Santa Branca também, me desculpe. Existe algum tipo de ocorrência que o senhor identifica que é mais comum nessa região ou normalmente são as ocorrências tradicionais atendidas pelos bombeiros? Então, tudo depende da época do ano, né? Em setembro, agosto, setembro, tivemos bastante dificuldade com as queimadas. Então, empenhou muito nosso efetivo e é um serviço cuidadoso, né? E demanda muito esforço dos homens do Corpo de Bombeiros. Agora, com as chuvas, isso aí diminui e a gente fica em alerta aí devido a alagamento, enchente. E com o calor, às vezes também a gente tem caso aí de
de afogamento em curso, né? Essas são as ocorrências aí que nós temos atendido. São José, todo verão tem isso. A recomendação é assistir a família, orientar para que não deixe a criança, mas o pai e a mãe sai cedo, a mãe vai trabalhar, o pai vai para o boteco e a criança fica ali com os coleguinhas na rua. O que fazer agora? Fiscalizar? O proprietário do lago fiscalizar, tenente? O ideal é que essa criança ela esteja sempre com a supervisão de um adulto, né? Então, e nós não orientamos a nunca a criança aí, ou até mesmo adulto, se banhar em lagos, em rios. O local para a gente se divertir e estar se banhando são as piscinas. Tem que ser na piscina. Isso, exatamente. E recentemente, Paulo e Tenente, a gente teve até um caso, não sei se o Tenente participou do atendimento dessa ocorrência, mas de uma pessoa que caiu na represa de Paraibuna ali, na altura da ponte da Tamoios ali. E muita gente acha que represa, por ser represa, não tem correnteza forte, então muita gente acha que é mais simples nadar, né? E não é bem assim, né, Tenente? Não. A pessoa ela não consegue se deslocar, né? Ela tem uma dificuldade de se deslocar e isso aí puxa ela para o fundo. Ali, para quem não se lembra do caso, não sei se você se recorda, Paulo, a gente até chegou a noticiar aqui, foi um caso de uma família que vinha... A família era de São Paulo e seguia para Caraguatatuba, salvo engano, e no meio do caminho, uma moça que estava em um dos carros, eram 2 carros que vinham juntos, e uma delas teve vontade de ir ao banheiro, pediu para... Só que não tinha banheiro na estrada. Foi agora recente, sim, né? Parou, pediu para parar para fazer xixi. Não se sabe exatamente se ela não percebeu que estava em cima da ponte ou não, mas ela acabou, na hora que pulou a mureta, caiu de lá de cima, a uma altura de 30 metros, na represa. E aí outros 2 rapazes que a acompanhavam foram tentar socorrê-la, e um deles pulou na água e acabou morrendo afogado. Ela se salvou e o rapaz morreu. Acabou perdendo a vida. Trágico. É uma situação, isso é recorrente. Agora, tenente, o verão, ele traz um cenário convidativo, né, para descansar, para ir se refrescar na beira de lago. Então, não ir, ou se for, tem que ser em lagoas, em lagos conhecidos e com assistência de pessoas capacitadas que saibam nadar. Então, realmente a gente não aconselha a se banhar em lagoas, né? Independente aí da pessoa conhecer ou não. Porque quanto mais confiança a pessoa tem, pior. Quando a pessoa que não tem confiança, ela não adentra um local desse. E é engraçado, né? Todo mundo que entra em um processo de afogamento, ela acha que ela sabe nadar, né? E a gente aconselha aí sempre estar fazendo uso dos flutuantes, né? Até mesmo se você se deparar com um afogamento em curso, não vá lá sem equipamento nenhum, né? Procura um flutuante, alguma coisa para auxiliar essa pessoa a ser retirada da água, né? Ou joga uma corda para a pessoa se agarrar, ou então flutuante é aquele que coloca no braço, uma boia. Eu estou pensando assim, de uma forma genérica, né? Qualquer flutuante que você conseguir ali de inopino ali, né? Que a gente nós não estamos preparados às vezes para isso aí, né? Mas sempre vai ter um flutuante, um brinquedo, uma boia, até uma pranchinha de criança que tiver ali, ela pode ser usada para se agarrar naquilo. Muito bem. Então, olha, atenção. Se ocorrer de você ver uma cena dessa, não pule para salvar a pessoa, porque pode ir os 2 para o fundo do lago, da lagoa. Se a pessoa tiver confiança para poder retirar essa outra pessoa da água, que ela utilize um flutuante ali, alguma coisa que vai auxiliar ela a conseguir ter uma estabilidade na água. Porque o risco dessa segunda pessoa se afogar, ele existe. Inclusive, essa ocorrência que o Max estava contando de Paraibuna, teve um afogamento lá e quem se afogou não foi a pessoa que caiu, foi quem foi ajudar ela, né? E ajudou ela a ser retirada da água. Essa pessoa que caiu do viaduto lá, ela saiu de lá com vida, foi socorrida, e infelizmente quem foi ajudar ela acabou se vitimando. Por falta do flutuante. Por falta de um flutuante. Olha, e nesse caso, Tenente, aproveitando a deixa, nesse caso, porventura... claro que a primeira recomendação é que a pessoa acione o resgate, o corpo de bombeiros, a partir do momento que conseguiu lançar algum objeto para que a pessoa se flutue ali, consiga parar na superfície da água. Mas caso a pessoa consiga retirar, não sei, alguém ingeriu água, tem alguma dica para as pessoas darem os primeiros socorros até a chegada da equipe? Então, verificar se a pessoa está respirando, né? Se a pessoa não tiver respirando, iniciar as manobras ali de compressão torácica ali para ela ver se essa pessoa volta, né? E acionar o socorro aí.
o mais rápido possível, né? Sempre estar acompanhado de alguém, estar em 2, 3 pessoas, pedir ajuda realmente. E já de imediato acionar o bombeiro. Até... E a gente, são ocorrências muito cautelosas, né? Tem que ter cautela também de quem vai ajudar ali, para não ser vitimado junto. Sim. E nessa época, Tenente, a gente agora também, além da questão dos afogamentos, também tem um outro problema que é muito recorrente, acho que vocês devem entender muito, que são os casos de alagamentos provocados pelas chuvas dessa época do ano, entre dezembro e janeiro. Sim. Como que vocês atuam? Vocês têm uma atuação integrada com a Defesa Civil? Como que é o trabalho de vocês nessa época do ano? Tem sim. Aqui em São José a gente tem um trabalho muito bom aí do Capitão Bernardes, né? Tem integrado com a Defesa Civil aí na pessoa do Miguel e conversamos bastante, né? E a gente, essa época agora de enchentes, tem uma regra no bombeiro aí que ele fala de salvamento aquático, né? Que é voltado para essa área aí de resgate de vítima, enchente, essas coisas. E lá aprendemos que água na canela é um perigo, né? Então, uma chuva forte, uma corredeira na rua, aquela água que fica acumulada na beirada da calçada, essa água aí, ela, na altura da canela, ali, a um palmo de altura, a 5 km por hora, ela tem força aí para derrubar uma pessoa e arrastar essa pessoa. Água na canela. Água na canela. Quanto por cento? 5 km por hora. Poxa vida. É pouco, né? Parece pouco, mas... né? Parece pouco. Eu lembro que, acho que foi no começo desse ano, Tenente, não sei se o senhor já estava aqui, mas eu acho que no começo desse ano houve um caso, Paulo, na Zona Sul, se eu não estou enganado, de uma senhora que foi tentar atravessar a rua e tinha uma correnteza pequena, assim, que você via pelo vídeo, parecia ser... fio d'água, né? Exatamente, devia ter uns 20, 30 centímetros de altura. E ela foi tentar atravessar a rua e a água arrastou ela por alguns metros, assim, ela se machucou um pouco, mas acabou saindo com vida. Mas prova isso que o Tenente falou, que às vezes um curso d'água ali que se não dá nada por ele pode acabar te arrastando. Tenente, agora, para a pessoa que subestima esses conselhos e tal, vamos dar uma ideia aqui. O Corpo de Bombeiros aqui de São José dos Campos nós temos na Vila Betânia, tem na Vila Industrial, tem mais algum? Industrial, na Base Leste, fica lá na Revap, né? Ah, na Revap, lá na Estrada do Cajuru. Exatamente. Bom, o Corpo de Bombeiros está a quanto? São 4? Quatro bases. Então tem Vila Betânia, Vila Industrial, a Base Leste, a Base Leste e a Base Sul, que é na Praça Natal. Ah, sim, no pronto-socorro da Vila, junto com do Parque Industrial. Esses 4 pontos. O Corpo de Bombeiros está a quantos minutos do primeiro lago aqui? Tem uma ideia de chegada, por exemplo, na Granja, ali na região da Granja, ali tem um lago ali que todo verão um menino morre afogado lá. Ele está o quê? 10 minutos dali ou não? Olha, de acordo com o trânsito, né, o tempo de saída do bombeiro estimado do quartel é 30 segundos. Caramba. E a partir desses 30 segundos de qualquer acionamento, o bombeiro consegue deslocar aí para um local aí mais próximo. Mas o detalhe é o seguinte, 30 segundos é a saída do bombeiro, mas e a comunicação? Por exemplo, está lá no Jardim da Granja, não, na Granja Itambi, até ir avisar, o mais próximo é o Putim. Ele já está uns 15 minutos a pessoa perecendo lá. Então, mais 5, mais 10 minutos para chegar no local? Tem uma distância ali um pouco maior mesmo, né? Agora... Acho que tudo depende do trânsito, né? O trânsito e a comunicação do... E acho que a colaboração também, acho que é importante falar, da colaboração dos motoristas quando identificam uma viatura ou caminhão do Corpo de Bombeiros tentando abrir caminho, né? Que muitas vezes nem todo mundo tem consciência disso, né? Mas que é importante porque às vezes alguns segundos que a viatura ou o caminhão perde ali pode representar uma vida, né? Pode sim. Bom, então tá. Tem uma regra, então, o tenente, para que as pessoas que... A regra é, não vá para lago nem lagoa. Não faça uso de lagos e lagoas. Porque... E rios, né? Principalmente rios também. Tem o Rio Paraíba, né? É mais perigoso, porque a pessoa não acredita naquela correnteza. Muito bem. É muito forte. Eu só queria, Paulo, aproveitar e registrar o recado aqui da Fabiola Machado, nosso ouvinte, pelo Facebook, da Mix FM Vale. Ela mandando um recado dela: bom dia a todos da rádio, parabéns ao Corpo de Bombeiros, que está sempre arriscando, os bombeiros estão sempre arriscando suas vidas para salvarem outras vidas, sejam de pessoas ou dos nossos amiguinhos de 4 patas. É o recado da Fabiola Machado pelo Facebook da Mix. Ela lembrou do gato, a Fabiola. 7 horas e mais 24.
Ciro Bondesan, professor Ciro Bondesan, bom dia, engenheiro. Bom dia, povo de São José dos Campos. Eu tenho uma admiração profunda pelo Corpo de Bombeiros, pela missão que eles executam, porque tudo que é difícil vai para eles. Sim. Tudo que é difícil vai para o bombeiro, é verdade. Isso. E tem uma missão muito interessante que eu fui medalha sesquicentenário da PM, que eu ganhei uma comenda pelos trabalhos que nós fizemos na época da Polícia Militar, quando ela fez 150 anos. E os bombeiros, e contaram a respeito dos bombeiros lá, quando nós ganhamos essa medalha, e diz que o pior trabalho do bombeiro é quando tem um corpo numa fossa negra. Ele é obrigado a ir lá dentro da fossa negra e tirar o corpo. É mesmo? É. E depois não, ele fossa negra é fossa de fossa. É fossa de fossa, mas de dejetos humanos. E tem que tirar, tenente. O bombeiro entra lá, aham, tira a pessoa, depois ele fica 3, 4 dias no hospital para descontaminar. Descontaminar, etc. Ainda existe esse tipo de crime? Então, o bombeiro, uma das atividades do bombeiro também A boa sugestão pro café da manhã, viu, seu Ciro? Olha, vou te contar, hein? Mas vamos lá, tenente. O bombeiro, ele também faz esse serviço, né? Ele retira também esses quando tem um corpo ali, alguma coisa nesse sentido. Ele faz esse serviço em apoio aí aos outros órgãos, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar e até o Instituto de Criminalística. Com a instituição do SAMU aqui na região, agora o Corpo de Bombeiros vai em apoio ao SAMU, ou ele vai primeiro em questão de acidentes? Então, aqui o serviço ele é um pouco diferente, né? O bombeiro, ele também faz a parte de extração de vítimas, quando a vítima está retida no veículo. O bombeiro faz a parte de salvamento em altura, uma pessoa que cai numa cachoeira. O SAMU costuma não atender esse tipo de ocorrência. Vocês não têm dó de cortar um carro lá? Às vezes o carro tá quase inteiro e mete um alicatão daquele. Quer dizer, primeiro tem que preservar a vida, não é? A gente preserva a vida, né? Então, se for necessário a gente danificar o patrimônio ali para retirar a vítima... Que o mais importante é a vida. A prioridade é a vítima e tirar ela bem também, né? Não é tirar de qualquer jeito, né? Tenente, tirar ela bem. Tenente Pedro Campos, trote nos bombeiros. Ainda tem? Ainda tem e é comum. É comum? É diário, esses trotes. Tem uma ideia de quanto, tenente? Olha, bastante. Bastante. Agora, tem uma lei no estado de São Paulo, que é lei estadual, que passar trote na polícia, nos bombeiros, nas instituições, consegue identificar. O Corpo de Bombeiros já conseguiu fazer um levantamento do início dessas ligações, de onde parte esse trote? Sim, o bombeiro faz esse tipo de serviço, né? Tem a nossa central do Cobom ali, que funciona anexo do CPI ali, junto com a Polícia Militar, e no CPI 1. E é feito esse serviço, sim, e é passado para as autoridades para poder tomar... para irem atrás, né, identificar essas pessoas. E como que acontece nesses casos, tenente? Vamos lá, às vezes um garoto vai aplicar um trote na corporação e existe alguma maneira de vocês checarem isso antes do atendimento? Vocês já sabem pelo jeito que a pessoa conversa no telefone? Ou muitas vezes acontece da viatura se deslocar até o local para conferir e perder uma viagem? Então, no próprio Cobom ali, que é o telefone 193, né, que é o meio oficial para podermos chamar o bombeiro, é feita uma triagem e os atendentes ali, eles são treinados para isso aí, né? Então, eles sabem, sim, quando é uma ocorrência real e eles sabem quando se trata de um trote. Bom, nesse caso, lembrando que os moradores de Taubaté, atenção, você que nos ouve em Taubaté, identificados por passar trote no serviço de atendimento telefônico da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU, poderão ser multados em R$ 919. É uma lei que cria penalidade que foi sancionada pela Prefeitura de Taubaté. Em caso de reincidência, a multa dobra, passando para R$ 1.838,20, o equivalente a 10 unidades fiscais do município. Então, olha, o Corpo de Bombeiros identifica a pessoa, não fala nada com você, identifica aquele telefone e o proprietário será multado mesmo, não é isso, tenente? Lá em Taubaté tem um serviço sim que ele está sendo feito, a prefeitura lá até tomou essa frente aí de criar essa lei municipal, e tudo isso aí é para melhorar o nosso serviço, né? Sempre lembrando que o meio oficial para poder acionar
as viaturas do Corpo de Bombeiros é o 193. 193 para o Corpo de E Bombeiros. lembrando que essa questão, além da multa que o Paulo citou, algumas cidades já instituíram essa multa, mas, salvo engano, também é crime a falsa comunicação de ocorrência aos bombeiros e à polícia, né, Tenente? Sim, é crime. É crime e é passível de detenção, esse tipo de crime? Ele tem as penas dele aplicadas lá, né? Hoje entra como menor potencial ofensivo, mas de acordo com as reincidências lá, a pessoa começa a sentir as penas da lei, né? Sim, sem dúvida. 7h30 da manhã, Tenente Pedro Campos, tem alguma pergunta que que o senhor gostaria em relação à segurança nesse verão que começa agora? Sim, só a gente pede para a população ter cautela, né? Ter cuidado agora nessa época que vem agora de chuvas, né? Que o Corpo de Bombeiros aqui de São José, de Jacareí, sob o comando do Capitão Bernardes, já se preparamos, já fizemos nossos treinamentos aqui na represa de Jacareí, ali, visando esses alagamentos, essas corredeiras, e ter sempre cautela com a água quando ela começa a subir, cautela com a fiação elétrica, né, que às vezes ela energiza ali os fios d'água, né, e lembrando, água na canela é sinal de perigo. Muito bem. Tenente Pedro Campos, aqui é o 11º GI? 11º GB. GB. Isso. Antes era grupamento de incêndio, agora é grupamento de bombeiros. Grupamento de bombeiros. Olha só, então 11º GB Exato. de São José dos Campos. O senhor fica em qual unidade? Na Vila Betânia? Atualmente eu estou na Vila Industrial e Jacareí. Jacareí e Vila Industrial. Isso. Tenente Pedro Campos, muito obrigado pela sua entrevista, pela orientação, e a gente vai lembrar disso todos os dias durante o verão. Tá ótimo. Muito obrigado, Max. Obrigado, Paulo. E obrigado ao Ciro. Nós que agradecemos. 7h31. Boa, né, Max? Sim, são sempre boas orientações. O Corpo de Bombeiros, como o professor Ciro ressaltou, é uma das instituições mais respeitadas do nosso país e não é à toa... E a de maior confiança. Exatamente. A instituição que o povo mais tem confiança. Exatamente. A população não é à toa que, como o professor Ciro também citou, ele deu um spoiler em mim, mas já antecipou muita coisa. Mas quase tudo, as pessoas têm uma dúvida, ligam para os bombeiros. Para quase tudo, as pessoas... Mas é importante a população saber até o que eles fazem. Até o que faz, é verdade. É muito importante. Olha, então, atenção, depois dessa do Tenente Pedro Campos, cuidado até com gargarejo, viu? Cuidado, pode morrer afogado neste verão. 7h32. Eu queria, antes do intervalo, Paulo, dar uma notícia. Lembrar os nossos ouvintes do portal jornal7.com.br, todos os dias é alimentado com informações pela nossa equipe de jornalismo. Você pode se cadastrar pelo telefone 99679-2377, 99679-2377 e receber diariamente as nossas notícias via WhatsApp. Ontem, Paulo Silva, nossa equipe subiu uma notícia, infelizmente mais um caso de violência dentro de uma escola pública aqui de São José, um caso muito triste. Esses casos acontecem volta e meia, mas o que impressiona cada vez mais é a crueldade dos próprios garotos entre eles, de filmar essas coisas e colocar nas redes sociais, é um negócio terrível. O caso dessa vez aconteceu numa escola ali do Jardim República, na zona sul da cidade. No cantão lá. As imagens mostram... Dá a entender pelo vídeo que foi meio que uma emboscada feita com o garoto. Aluno com aluno? Aluno com aluno, mas assim, a gente ouviu a mãe desse aluno que foi agredido e ela disse que o aluno sofre de hemofilia grave, inclusive ele nunca participou das aulas de educação física por causa desse problema. É um aluno introvertido e por conta disso, segundo a mãe dele, a mãe está desesperada com isso, mas segundo ela, em função dessa condição dele, ele sempre sofreu muito bullying na escola, já mudou de escola algumas vezes. E dessa vez parece que os garotos, pelo que o vídeo mostra, dá a entender que foi isso mesmo. Os garotos tomaram o caderno dele e começaram a zombar dele, e aí no que ele foi pedir o caderno de volta, um grupo se fechou em volta dele e um desses alunos começou a bater nele. E você vê claramente no vídeo que ele nem reage, ele só tenta se defender das pancadas do outro indivíduo e uma cena lamentável, enquanto os outros dão risada e ainda depois colocam isso nas redes sociais. A nossa equipe fez questão de não colocar isso no site, claro, não apenas por envolver menores, mas para não dar publicidade a esse tipo de agressão covarde. A gente procurou a Secretaria Estadual de Saúde, da Educação, perdão. É uma escola estadual? Uma escola estadual do Jardim República. E nossa equipe procurou
Mas não tinha nenhum adulto lá na sala? Essa foi a primeira pergunta que a gente fez, um trabalho do Felipe Kioshi, nosso repórter. E a informação foi que no momento, aparentemente, as pessoas estavam numa reunião. Numa reunião, e aí por isso que não tinha nenhum inspetor na hora ali para monitorar, ninguém. Falta de gerenciamento dessa escola. Agora, o que é mais interessante nessa história, Paulo Silva, é que, diante do problema, nós questionamos a Secretaria Estadual de Educação e a Diretoria de Ensino, e a informação foi que a Diretoria de Ensino chamou o pai desse aluno e o orientou a trabalhar melhor a cultura de paz com ele. Ah, meu Deus do céu. Olha, para toda ação tem uma reação. Sim. Terá uma reação em cima disso. É importante também, assim, é claro que as escolas têm a sua parcela de responsabilidade quando os alunos estão ali dentro, mas mais do que isso, Paulo, é o papel dos pais. Os pais precisam, parece clichê falar isso, mas os pais precisam... A escola ensina os pais e tem que educar. O pai tem que educar. Mas e o pai desse bando de maloqueiro que estava na escola? Os professores da rede estadual, a situação, há um abismo grande entre as escolas da rede municipal e da rede estadual. E os professores da rede estadual relatam rotineiramente uma série de problemas. Infelizmente, a gente tem alunos muito violentos, uma série de problemas sociais dentro das escolas estaduais que são potencializados até pela falta de estrutura que as escolas estaduais têm em relação às municipais, né? Mas fica o detalhe seguinte, não é proibido entrar com o celular na sala de aula. A primeira falha da escola, você não perguntou isso, hein? Lá, a primeira coisa, não podia usar o celular na sala de aula, a não ser que seja por orientação do professor, né? Esse caso específico não ocorreu na sala de aula, foi num corredor que aparentemente dá acesso às salas, mas mesmo assim, escola não é lugar de celular, mas reforço, fica de novo o alerta para que os pais, é importante, pode parecer clichê, mas conversar cada vez mais com seus filhos, saber com quem anda, tentar se aproximar um pouco, porque hoje em dia os pais cada vez mais estão inconscientemente, talvez, querendo terceirizar a criação de seus filhos para as escolas, né? E não é papel do pai e mãe educar. Não pode terceirizar, não, tá certo. 7h37, bom dia, Cristiano Pinto Ferreira. Olha, pegando o gancho... Bom dia! Bom dia aos ouvintes do Jornal da 7. Pegando o gancho na fala do Max, né? Sei que o Max está apurando um outro caso aí que deve entrar no portal hoje. Pô, imagina uma determinada escola de São José dos Campos, né? Foi passar um filme em sala de aula, um filme com classificação etária de 18 anos, criançada tudo de 12 anos assistindo um filme de terror, você imagina. Tem aluno que não quer mais voltar para a escola, né? Aí chega a ser até incrível, né? Chega a ser até incrível. Ou seja, educador, né? Vamos falar dessa forma, né? Como é que um educador coloca um filme de uma faixa etária totalmente diferente, um filme de terror para criançada de 12 anos assistir em sala de aula? Mas nesse caso em especial, que a equipe de jornalismo da Mix, que o Max apurou, em relação à violência do menino, eu vi o vídeo, né? Acho que o vídeo está aí tá no portal do jornal. Não, acabei de ressaltar, a gente não colocou... Primeiro, por envolver menores, e segundo, para não dar publicidade a esse tipo de olha, realmente muito triste, né? O que aconteceu, um menino já não é tão saudável assim, né? E a mãe totalmente desesperada, dizendo, olha, como é que eu vou defender o meu filho?